amigos professores, pedagogos do Brasil, da região Nordeste, também do Piauí, de São João do Piauí. O nosso assunto de hoje é um assunto antigo, mas também ao mesmo muito atual, um assunto que emerge urgência nas nossas salas de aula, um assunto que ele vem à tona diante da realidade dos nossos laboratórios, que é a sala de aula. Esse assunto que nós iremos tratar hoje é educação e gênero, gênero e educação, um assunto delicado, mas que precisa entrar nas nossas salas de aula, entrar na vida dos nossos adolescentes, na comunidade escolar, nas famílias, de forma suave, mas também com a organização de pensamentos adequados para uma melhor orientação das nossas crianças e adolescentes em pleno século XXI. Para início de história, nós temos aqui essa imagem, né? Essa imagem que já fortemente marcada, né? Como a menina, o menino, ou pensar o quê? Né? E as conceituações, o que eu como educador, como pedagogo, como professor, devo interagir, devo pensar o que seja essa conceituação e de que forma eu devo tratar isso na minha sala de aula quando surgir algum questionamento. E nós já iniciamos com o conceito de educação. Não podemos falar de nada na nossa sala de aula sem o professor, o pedagogo vestir a camiseta da educação, dos valores que a educação tem nos colocado, daquilo que ele tem nos ensinado, nos mostrado o que seja mesmo de valor ideal para as nossas crianças e adolescentes ter uma vida digna, pautada em toda a responsabilidade que o Estado, que o governo deve propor com qualidade para as nossas crianças e adolescentes. Então, a educação aqui nós vamos tratar de valores, aquilo que nós professores deveremos vestir como camiseta de valor e ir lá na nossa sala de aula, no nosso laboratório e tratar aquilo que as crianças já sabem, já compreendem de uma forma suave, melhorando aquilo que ela traz lá do senso comum, lá da sua casa, do seio familiar, e aqui transformar em conhecimento técnico. Gênero, que nome forte para tratar com crianças e adolescentes. Gênero, sim, porque as coisas começam a acontecer numa avassaladora mudança, transformações radicais, rapidamente. As crianças estão aí na internet, os adolescentes são curiosos, eles vão em busca, eles vão começando a se perceber, eles vão começando a entrar na sua história, no seu corpo, e nós, professores, temos esse papel fundamental de estarmos embasados diante da lei e assim tratar com muita suavidade o gênero, né? O gênero como ferramenta teórica, política, no sentido de demarcar a diferença daquilo que ele traz socialmente construído. A criança vai trazer algo construído da sua casa, da sua família, do meio que ele está envolvido. O adolescente vai trazer consigo também esses valores construídos, e é papel da educação desmistificar esse papel construído e assim transformar os conceitos que eles trazem do senso comum em algo bem mais técnico e cheio da lei. Sexo e sexualidade, assunto tão emergente nas nossas salas de aula. Século XXI, as crianças e adolescentes, elas precisam também serem bem orientadas quanto ao sexo. Por que eu sou menino? Por que eu nasci menina? O que me diz que eu sou menino? O que me diz que eu sou menina? Né? E a sua sexualidade, né? A criança precisa já entrar nesse universo, mesmo que de forma suave, de forma branda, na sua sexualidade, e perceber aquilo que pode e aquilo que também não pode ser realizado. Essas conceituações, elas são necessárias, porque as crianças, elas vivem num tempo em que elas vão ouvir falar, elas vão pensar, elas até vão discutir entre si acerca da sua própria sexualidade. Um assunto que parece tão comum, algo tão natural, mas que sempre foi assim, provavelmente não. Mas sempre a gente teve esse tabu de medo de não falar sobre isso com as crianças e adolescentes, talvez até uma falha da família, talvez até uma falha do próprio Estado. Está aqui
essa imagem detalhando que é necessário surgir essa discussão, enquanto educadores, formadores de opinião, enquanto formadores de ideias, entre nós, trocar esse jogo de conversa sobre a sexualidade, sobre sexo, sobre gênero, sobre educação, para estarmos embasados, falarmos a mesma língua, aquilo que as nossas crianças e adolescentes, elas precisam realmente saber sobre esses conceitos de gênero, de educação, mas também de sexo e de sexualidade. Não podemos fugir da realidade ao qual nossas crianças e adolescentes já permeiam, até mesmo quando nascem e começam a se desenvolver. Sobre a sexualidade, né? A criança precisa conhecer o seu corpo, porque se não tem alguém capacitado para informar ela sobre o seu corpo, sobre a sua sexualidade, ela vai compreender isso de uma forma erradamente, e isso causará impacto na sua vida por um longo tempo, talvez ao longo da sua vida por inteiro. Então, é necessário falar de sexualidade nas nossas salas de aulas. E vale responder, e vale também colocar em questionamento que nunca na educação, nem a LDB, que é a lei magna que rege a educação nacional brasileira, ela não vai ter uma disciplina específica para tratar só sobre a sexualidade. Então, o professor ele tem que ter esse olhar aguçado, ele tem que perceber o seu aluno, aquilo que está de anormal, e entrando na história daquela criança, daquele adolescente de forma superficial, mas também de forma técnica, com uma boa formação, para que ele seja bem orientado. E aqui nós vamos entrando na educação afetivo-sexual crítica emancipatória. Vale postar e vale também reforçar para nós que nós estamos num tempo onde os conteúdos eles são críticos, um conteúdo puxa o outro. Se eu estou trabalhando ciência, se eu estou trabalhando português, de repente no texto de português vai acontecer algo que chama a atenção, uma palavra que chama a atenção da criança, e aquilo a criança precisa entrar naquela história, e o professor, o pedagogo, ele tem essa finalidade de se reconstruir e de reconstruir aquilo que a criança já sabe, aquilo que ela traz do senso comum, para melhorar o seu aprendizado e transformar a ideia de gênero, de educação, de sexo e de sexualidade em algo mais elevado na sua educação. Educar é ensinar a ver a vida com os olhos humanos e conhecer a si mesmo e o universo. Então, a criança e o adolescente, ela precisa conhecer o seu corpo, ela precisa conhecer o terreno que ela está pisando, ela precisa conhecer os elementos essenciais para viver a sua sexualidade bem, e é papel nosso, enquanto educadores, transmitir isso com segurança, com responsabilidade, de forma suave, nas nossas salas de aulas, que são os nossos laboratórios. A educação pode nos levar diretamente ao topo. E é isso mesmo, nós estamos vendo aqui uma adolescente já pensando com muitas ideias, é o tempo que os hormônios começam a surgir, a aflorar, vem à tona um monte de sensações, de pensamentos, que pode acontecer comigo, que vai acontecer comigo, e é função nossa de tratar esses conceitos, mesmo que de forma leve, dentro dos nossos laboratórios. Aqui nós trazemos agora as abordagens, algumas das abordagens contemporâneas para a educação sexual. O porquê do brincar, o porquê de se conhecer, o porquê de tratar isso na sala de aula, o que os pensadores pensam, que abordagem eu vou levar, que conteúdo eu posso já inserir na minha sala de aula, na minha disciplina, para que a criança conheça o seu corpo, para que ela conheça a sua sexualidade. E aqui eu trago algumas para nós adentrarmos nessa história, adentrarmos nesses conceitos e percebermos a importância de tratarmos desse assunto dentro das nossas salas de aula. Vamos trocar em miúdos. Nós temos aqui, para início de conversa, a abordagem biológico-higienista, né? Então, eu preciso conhecer o meu corpo, e é função nossa, professor, de tratar isso com veracidade, com a verdade que nós tratamos nas nossas salas de aula. Essa primeira abordagem, ela vai tratar, principalmente, ela é centrada na saúde. A criança precisa conhecer o seu corpo para ter uma boa saúde, né? Para ser bem aproveitada. Ela pode ser bem aproveitada nas aulas
de ciências, nas aulas de biologia, a abordagem moral tradicionalista. O que vai dizer essa abordagem moral e tradicionalista? É aquela abordagem, como o próprio nome já está dizendo, bem tradicional. Menino vai fazer isso, menina vai fazer aquilo. A abordagem terapêutica, ela vem mexer com o nosso psicológico. É como que a criança, ela já começa a adentrar nesse mundo da sexualidade, ela já começa a conhecer o seu corpo, começa a perceber as transformações e ela precisa de alguém que oriente ela psicologicamente para tratar, conhecer bem o seu corpo. A abordagem religioso radical é baseada na palavra de Deus, na Bíblia. É baseada no ensinamento em que a Bíblia traz. O homem e a mulher como reprodutores, é centrada nesse ensinamento religioso. A abordagem dos direitos humanos, né? Então, os direitos humanos também fazem parte da abordagem do corpo, da linguagem da educação, da linguagem do gênero, do sexo e da sexualidade, e traz como direito para que crianças e adolescentes conheçam o seu corpo, se orientem bem, busquem. Ela é baseada principalmente em Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele gostava dessa linguagem, né, dos direitos humanos. A abordagem dos direitos sexuais. Quando a criança já tem um certo grau de maturidade, ela vai perceber o seu corpo e ela vai perceber quais são os seus direitos, até onde ela pode conhecer, até onde alguém pode conhecer o seu corpo. E a abordagem emancipatória. Essa abordagem é baseada também na educação libertadora, que tem como líder pensador Paulo Freire. E ela consiste em emancipar. Emancipar é deixar livre, tornar livre o sujeito por suas escolhas. Então, essas são as principais abordagens que nós podemos estar tratando, entrando, estudando mais, nos formando mais dentro das nossas salas de aulas e tratar com nossas crianças e adolescentes. Gênero, consideração sobre o conceito. Nós precisamos, gente, quebrar esse tabu dentro das nossos laboratórios, que é a sala de aula. É necessário compreender o que é homem e o que é mulher. É necessário colocar já em prática esses conceitos dentro da nossa sala de aula para que nossas crianças e adolescentes vivam num ambiente saudável, mas cheio de formação e de informação necessária. E o conceito de gênero, a gente pode estar aqui colocando que é determinado culturalmente como as características ditas socialmente aceitas entre o masculino e o feminino, como anatomia, biologicamente falando, a maneira de se vestir, de gesticular, os comportamentos e atitudes. Então, não é fácil para a criança definir, não é difícil para a criança já definir, desde pequeno, o que é o homem e o que é a mulher, a maneira que se veste, a maneira que se comporta, a maneira que fala, que gesticula, até nas suas atitudes. E aqui nós chegamos no gênero e de identidade, a identidade de gênero, né? Identidade de gênero, no entanto, não está relacionado com a orientação sexual. O termo gênero é utilizado para representar a diferença social e psicológica entre homens e mulheres. Então, muitas vezes, nós pedagogos e educadores somos pegos de surpresa ao imaginar que tratar de gênero e educação, de identidade de gênero, é a gente orientar sexualmente as crianças. Vai ter essa hora em que nós precisamos entrar nesse assunto na nossa sala de aula e orientar. Mas aqui é a gente fazer a criança e o adolescente perceber a realidade social e psicológica e a diferença entre homem e mulher. Preconceito de gênero. Historicamente, fomos condicionados a acreditar que homens e mulheres têm papéis distintos na sociedade, e isso causa impacto. Embora tenha havido avanço nesse sentido, que de fato ainda existe, muitos preconceitos precisam ser superados. Na imagem, nós podemos ver que há disparidade ainda, até mesmo no mercado de trabalho, onde homens e mulheres trabalham na mesma função, talvez não recebam o mesmo valor financeiramente. Então, as crianças precisam já conhecer e desmistificar esse conceito de preconceito, né, e sair dessa ideia de preconceito. Educação, gênero e diversidade, um tema inerente, mas que
precisa ser lapidado de forma a transformar as ideias que as nossas crianças já trazem a partir de agora. Como futuro educador, você deve estar empenhado e disposto a estudar e também a discutir essa nova aprendizagem, né, na sala de aula, né, com seus futuros alunos, perceber a responsabilidade que o educador tem em levar essas ideias, essas formações e essas informações às nossas salas de aulas. Perceber o quanto o nosso papel é importante para trazer aquilo que a criança já traz de senso comum, de ideias sobre gênero, sobre educação, sobre diversidade, e desmistificar alguns conceitos, e entrando na história daquela criança e daquele adolescente, com a nossa formação específica, orientando de forma clara, precisa e também necessária. Neste espaço, quando a instituição de ensino se coloca de portas abertas para conversar sobre a temática de forma dinâmica, os indivíduos sentem-se assegurados por encontrar um ambiente, um espaço para aprender e debater sobre preconceitos. Também é lá na escola onde ele terá essa oportunidade de se abrir, de conversar, de colocar aquilo que ele já sabe, aquilo que ele aprendeu e talvez não tenha oportunidade de colocar lá na sua casa, porque no seio da sua família, até com medo das respostas que virão ou do entendimento que a família terá sobre a criança falar sobre isso. E aqui nós entramos um pouquinho em educação e sexualidade. É importante para nós pontuarmos educação e sexualidade. É importante para nós, enquanto educadores, sabermos falar sobre educação e sexualidade, porque consiste numa tarefa bastante complexa, mas é necessário estudo, é necessário entrar. São poucos os teóricos que têm a ideia de tratar sobre essa realidade tão emergente hoje na sociedade. Podemos dizer que a sexualidade é uma condição humana, mas que se constrói socialmente e tem, portanto, um caráter histórico. Se nós pegarmos a história do Brasil por inteira, nós vamos perceber que a educação e sexualidade, elas sempre caminharam juntas, mas de forma mascarada, de forma bem discreta, e isso, de certa forma, foi escondido por muito tempo nas nossas realidades da sala de aula, o que provocou grandes transtornos de transformação na nossa sociedade. Gênero e diversidade na escola. É necessário tratar desse tema, é necessário entrar na história das crianças e adolescentes, das suas famílias, da comunidade escolar, ao qual nós fazemos parte, para que a escola também desmistifique o preconceito, o racismo, adentre na história de crianças e adolescentes de forma clara, mas também sem perceber e sem dar foco para aquela que fomente fogo a mais. Transversalidade e ensino das ciências. Como já disse, a aula de ciência ela é bem aproveitada para se tratar de assunto, uma vez que os livros, né, já tratam um pouco do corpo da criança, já tratam um pouco da sua sexualidade. Então, os PCNs também, como parâmetros curriculares nacionais, desde 96, na década de 90, já trata meio que suavemente dessa perspectiva de engrandecimento para que o ensino de ciências incorpore também essa atividade como lúdica. Sendo assim, o professor deve tratar sobre o assunto da forma que achar melhor, de uma forma sucinta, transversal, mas já aí quebrando as famílias, né, esse tabu que há nas famílias, entrando no ambiente escolar, pesquisando, mostrando a verdade, aquilo que deve ser, de fato, ensinado. E a nossa aula de hoje termina por aqui.